Som. Beleza? É difícil chegar na igreja e estar sem aquela multidão toda, e antes ficava adorando, louvando a Deus, e aí então a gente vai para o culto com aquele sentimento de estar faltando alguma coisa, os projetos que a gente tem para alcançar, as coisas que a gente tem para fazer. No Salmo 137, os judeus disseram: junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Nós temos saudade do momento em que a igreja estava toda aberta, cheia de gente, e agora nós vamos para o culto e o culto está vazio. Nós sabemos que os membros estão em casa, nós sabemos que eles estão acompanhando, mas que saudade de ver a igreja adorando, cheia, lotada. No Salmo 137 ele diz: eles nos pediam para cantar, mas como nós cantaríamos? Não é a mesma coisa. E então a gente sai com alegria no coração por ter adorado a Deus, mas pensando: nós vamos voltar. Nós vamos voltar. Nós vamos voltar. Em nome de Jesus, nós voltaremos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta para os Coríntios, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, nos versículos 8 e 9, ele diz: por todos os lados nós somos pressionados, mas nós não estamos desanimados. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Nós ficamos abatidos, mas não destruídos. Ao longo dos séculos, a igreja de Jesus já sofreu um monte de coisas. Nós fomos queimados, jogados aos leões, perseguidos, e a igreja continua aqui. Talvez não seja o melhor exemplo, mas sabe aquele João Bobo, que leva pancada, mas ele volta ao estado original? Uma quarentena não vai derrubar a igreja. Nós não seremos abalados. Nós não seremos abalados. Nós voltaremos ainda mais fortes. E nós voltaremos. Eu quero nesse momento orar pela sua vida, para que Deus abençoe você aí na sua casa, no lugar onde você está. Que Deus possa te alcançar, que Deus possa falar ao teu coração. Mas eu quero orar pedindo para que Deus possa receber a nossa adoração, porque nós vamos adorar o Senhor, e nós vamos dizer para Ele o seguinte: Senhor, confiando no Senhor, confiando no Teu poder, confiando no amor que o Senhor tem por nós, nós não seremos abalados, nós voltaremos. Vamos orar? Pai, nós queremos Te agradecer, Deus, porque a saudade que nós temos no nosso coração é o que tem nos mantido firmes, ó Deus, sabendo que nós vamos voltar e vamos fazer a Tua vontade. Senhor, nós dependemos do Teu amor, nós dependemos do Teu poder, nós dependemos da Tua graça, e em tudo, Deus, nós ficamos perplexos com o que está acontecendo, mas nós não estamos desesperados. Nós somos perseguidos, ó Deus, mas não estamos abandonados. Nós sabemos, ó Deus, que podemos por vezes ficar abatidos, mas nós não somos destruídos. Nós não seremos abalados, Pai. A Tua igreja continua firme, continua forte, ainda que não esteja presencialmente juntos, ó Deus. Estamos diante da TV, do computador, do celular, mas acima de tudo estamos diante do Senhor, Pai. Fala, Senhor, conosco, fala aos nossos corações. Abençoa, Pai, as nossas vidas. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Confiando em
seremos abalados, não seremos abalados. Não seremos abalados, Senhor. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Olha só. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Cante com fé. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Deus, cria em nós um coração puro, Senhor, e renova o nosso espírito, que ele seja inabalável diante de todas as dificuldades, Pai. Queremos a Tua presença nas nossas vidas. Sabemos que com o Senhor nós venceremos qualquer coisa. Obrigada por estar conosco, Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor, porque se os céus não se abrirem para nós, se Deus não ouvir as nossas preces, as nossas orações, nós não conseguiríamos chegar em lugar nenhum. Sabemos que o Senhor está conosco, as suas promessas
todos os dias se renovam nas nossas vidas. Obrigada, Senhor. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Senhor, esteja conosco, Pai. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Espírito, vem em nosso favor. Senhor, nós estamos aqui clamando pela tua presença. Sara o Brasil, Senhor Deus. Sara a nossa terra, Pai. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está firmada em ti, Senhor. Obrigada, meu Pai. Nós te adoramos, Deus, e sabemos que o Senhor criou um plano perfeito,
um plano infalível. Se desejarmos o teu Filho, se pedirmos para o teu Filho morar em nosso coração, nós estaremos contigo, nós seremos salvos. E já nesta terra a nossa vida será abundante, porque as tuas promessas não falham, os teus planos são os melhores. O teu plano de entregar teu Filho por nós, mais do que perfeito, Senhor. Somente pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor Deus. Alcança-nos, Deus. Visita cada casa hoje que está na tua presença. Visita cada lar, Senhor Deus. Leva paz para cada lar, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração e ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Em tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Ó Deus, obrigada por esse plano perfeito, Senhor. Obrigada por ter nos salvado, Senhor Deus. O preço não foi baixo. Ele pagou
preço da minha salvação. Ele pagou o 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 preço da minha salvação. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, pela salvação. Te agradecemos por ter nos alcançado. Quem éramos nós antes de Ti, Senhor? Tudo que nós somos, tudo que nós respiramos é por Tua graça, por Tua misericórdia, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus, cada pessoa, cada lar, cada convidado para assistir esse vídeo, esse culto, Senhor Deus, porque esse culto nós estamos fazendo para Ti, Senhor. Esse culto é Seu. Nós estamos aqui para adorar o Teu santo nome. O Senhor é quem nos livra de tudo. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Podemos estar contigo todas as horas do nosso dia. Podemos contar com a Tua presença, com o Teu renovo, com a Tua transformação. Obrigada, Senhor Deus. Leva paz em cada lar. Leva a Tua salvação em cada lar. Alcança cada um, Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós estamos fazendo tudo para que as pessoas ouçam a Tua palavra e se dobrem diante do Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Obrigada, Senhor Deus, por mais este culto, por mais esse privilégio de Te adorar, Senhor Deus. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Esse tempo de quarentena, de isolamento social, é um tempo que tem feito brotar generosidade nas pessoas, né? Então, muita gente tem feito ações, né, para poder ajudar outras pessoas que estão em necessidade. E isso é muito bom, né? A igreja tem feito isso, claro, não só nesse tempo, mas a igreja faz isso ao longo do ano, né, mesmo antes disso. Por isso a entrega das cestas continuam, né? Nós precisamos que você continue entregando lá na sua célula o quilo do amor para a gente montar cestas, para ajudar quem precisa, como nós sempre fizemos e agora ainda mais, tá bom? A igreja fez, né, essa semana um bazar, né, que foi de graça, a pessoa poderia entrar, pegar, né, as roupas que quisessem. Nós doamos uma Kombi cheinha de roupas, né, para o pessoal da Cristolândia que estava precisando. Pagamos a gasolina deles de ida e volta e doamos as roupas todas, né, porque eles estavam necessitando lá. Então esse é um tempo que a generosidade tem brotado no coração das pessoas. E os dízimos e as ofertas também é uma questão de generosidade, né, não é uma mensalidade. Eu creio, tenho certeza que Deus é o dono da igreja e Ele vai continuar sustentando e abençoando a igreja que é dele. Então, quando nós falamos a respeito do dízimo, não é porque Deus precisa de você para manter a igreja de pé. É porque Deus dá a você a oportunidade de participar dessa obra que com certeza continuará sendo feita. Então, se você quer continuar participando, né, quer continuar participando dessa obra através da sua oferta, através do seu dízimo, então nesse tempo, né, de isolamento social, então abençoe também, seja generoso, tá bom? Nós sabemos que muita gente perdeu o emprego, né, as empresas estão também demitindo pessoas, e nós vamos precisar
né, que você seja ainda mais generoso nesse tempo. Então faça um desafio para você mesmo, dê um pouco mais do que você estava acostumado a doar, tá bom? E você pode fazer isso fazendo o seu depósito online, né, através do número que está aparecendo aí na sua tela. Você pode também falar com o seu líder de célula, né, e entregar para ele. Você coloca no envelope, né, coloca lá bonitinho, né, o seu dízimo, a oferta, e entrega para ele fechado. Ele vai trazer isso para a igreja. Você pode contactar o secretário da igreja também, né, e ele vai poder combinar com você um dia, se você quiser trazer, né, na igreja. E uma outra coisa, né, você pode também solicitar, né, se você quer fazer débito, por exemplo, e você não quer sair da sua casa, fala com o seu líder de célula, fala, olha, eu gostaria que alguém trouxesse aqui para que eu pudesse fazer o débito. Então, nós vamos levar até a sua casa aí, né, o dízimo delivery. Então, você vai poder falar com o seu líder de célula e ele vai designar alguém para ir até a sua casa para fazer isso, para você ter toda a comodidade, tá bom? Então, não deixe de contribuir e de dar a sua oferta. Nós vamos continuar, né, a nossa série de mensagens no livro de Gênesis. Nós estamos fazendo uma exposição do livro de Gênesis. O tema da série é Start. Start significa início, e nós já vimos o início de um monte de coisas, né? Do homem, do universo, do casamento, do pecado, da salvação, né? O primeiro assassinato nós vimos na semana passada, quando Caim mata o seu irmão Abel. E hoje o tema da mensagem é fica em casa, fica em casa. Sabe por quê? Não é por causa da questão do coronavírus, né? Essa é uma frase que tem sido muito falada, mas é porque nós chegamos no capítulo 4 de Gênesis, e no capítulo 4, né, ele vai narrar a descendência de Caim e como foi que muita coisa começou a acontecer na vida de Caim, qual foi o motivo de acontecer todas essas coisas, né? Alguém vai dizer, foi porque ele matou o irmão, mas nós tivemos outros assassinos na Bíblia, que depois foram perdoados e eles se tornaram grandes homens de Deus. Por que Caim não? Porque nós vamos ver aqui que tudo começa quando ele sai de casa, né? E nós vamos ver no capítulo 4 hoje de Gênesis, né, a partir do versículo 16, que diz, então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden, né? E então quando Caim se afasta da presença de Deus, nós vamos ver o que foi que começou a acontecer na vida dele. Então, quando nós falamos fica em casa, isso aqui não é uma mensagem que fala do coronavírus, ou que está dizendo, olha, nós somos a favor, né, que tem um grupo que quer que trabalhe, outro grupo que quer que fique em casa. Fique em casa tem a ver com ficar perto do Senhor, ficar na presença de Deus, ficar junto com o Senhor, não se afastar de Deus. E a mensagem que esse texto traz para a gente é fica em casa, fica perto de Deus, fica na presença dEle, não se afaste, porque podem acontecer coisas ruins, e nós vamos ver como foi a vida de Caim e o que aconteceu, tá bom? Nós vamos lendo o texto à medida que nós fomos pregando. Eu queria orar com você nesse momento, para que Deus possa entrar na sua casa, no seu coração, e abençoar a sua vida, para que você entenda, e mais ainda que você pratique a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos nesse momento pedir que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, e nos ajudando a fazer a Tua vontade. Nos ajuda a entender, ó Deus, que quando Caim saiu e se afastou da Tua presença, que as coisas começaram a dar errado. Ó Pai, acorda pessoas que estão saindo da Tua presença. Ó Deus, traz de volta aqueles que já estão no processo de sair de casa. Abençoa, Deus, e faz com que pessoas hoje sejam revitalizadas, ressuscitadas, com que pessoas hoje voltem para a casa do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Tudo começa quando Caim sai de casa. O versículo 16 diz que Caim saiu da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod. A terra de Nod significa peregrinação, significa vagar, significa andar por aí, né? Então ele estava vagando, estava andando por aí, e até que parou nesse lugar que foi a terra da sua peregrinação, a terra de Nod. Tudo começa quando ele sai de casa. Mais uma vez, volto a dizer, sair de casa significa, né, quando nós lemos no versículo 16, que ele saiu da presença do Senhor e foi viver num outro lugar.
ele agora, depois de matar o seu irmão, decide sair de perto de Deus, decide se afastar do Senhor. E é importante o texto dizer isso, porque Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Como é que Caim decidiu se afastar do Senhor? A Bíblia diz no Salmo que não dá para a gente fugir de Deus, mas ele fugiu da vontade de Deus, ele fugiu da presença de Deus, ele fugiu da obediência que ele deveria ter a Deus. Quando ele cometeu um crime, como outras pessoas fizeram, como Davi, por exemplo, fez, a Bíblia diz que Davi se arrependeu, mas Caim, ao invés de se arrepender, ele decidiu fugir e decidiu sair da presença de Deus. Então a grande questão é por que a gente sai de casa? Por que alguém sai da presença do Senhor? E a gente precisa de outros textos bíblicos para ajudar a gente a entender isso. Um deles é o texto da parábola da semente, o do semeador. E a Bíblia diz que o semeador saiu a semear e então ele semeou em terras, em lugares diferentes. E aí então o texto diz que aconteceram coisas diferentes. Ele diz que a semente é a palavra de Deus e que ela é semeada no coração do homem, e aí então diz que o homem recebe com alegria, que ele recebe com prazer aquela mensagem, aquela palavra, mas acontecem algumas coisas que faz com que ele saia de casa, com que ele se afaste da presença de Deus, com que ele receba aquela palavra com alegria, mas não permaneça. E o que é que esse texto da parábola da semente diz o motivo da gente sair de casa? Um deles é o diabo. Lá no texto ele diz, porque alguém recebe a mensagem no coração, mas vem o diabo e retira do coração da pessoa aquela palavra. Você não pode se enganar, não pode ser inocente quanto a isso. Existe um ser pessoal chamado diabo, que a Bíblia chama de diabo, que significa adversário. Esse ser, que é um ser pessoal, que pensa, que age, que tem inteligência, ele está rondando, a Bíblia diz, ele está ao derredor, procurando quem possa tragar. O diabo quer fazer você cair, o diabo quer afastar você da presença de Deus, o diabo quer fazer você sair de casa, o diabo quer colocar pecado na sua vida, o diabo quer fazer você pensar que você pode sozinho, o diabo quer fazer você não depender de Deus, o diabo quer derrubar a sua casa, o diabo quer atrapalhar os seus filhos, o diabo quer atrapalhar o seu relacionamento, o diabo quer acabar com o seu casamento. E eu sei que tem gente agora em casa dizendo que está amarrado, mas ele não está amarrado não, ele está soltinho. A Bíblia fala que ele está aí, de passear e rodear pela terra, procurando quem possa tragar, procurando uma brecha que você possa dar, para que ele possa entrar na sua vida. O diabo pode afastar você da presença de Deus. Eu não tenho dúvida que o diabo incitou Caim a matar o seu irmão Abel. Eu não tenho dúvida que ele estava envolvido nesse processo. Mas a Bíblia diz também que as dificuldades podem afastar a gente de Deus, podem tirar a gente de perto do Senhor. Na parábola da semente diz assim, olha, a pessoa recebe a palavra, mas ela é semeada entre espinhos, ou seja, as dificuldades da vida, as tribulações, os momentos difíceis, faz com que aquela pessoa desanime. Por quê? Porque a pessoa de repente aceita a palavra pensando, agora minha vida vai ser cor-de-rosa, agora as coisas vão dar certo para mim em tudo, agora não vai mais ter problema, agora acabaram-se os boletos para pagar, agora não vai ter mais problema de relacionamento com os filhos, com a esposa, porque agora eu estou na palavra de Deus. E nós temos dificuldades. Outro dia um pastor falou para mim assim, eu vou falar uma verdade para você, é difícil ser pastor. Aí eu falei para ele, é difícil ser pastor, é difícil ser engenheiro, é difícil ser advogado, é difícil ser professor, é difícil ser dona de casa, é difícil para todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem os seus problemas. Agora, Jesus não disse para a gente que seria cor-de-rosa, ele falou que nós teríamos problemas, mas sabe o que aconteceu? Ele falou assim, no mundo tereis aflições. Ele estava dizendo o seguinte, eu entendo que vocês vão ter problemas. Só que depois disso ele não diz assim, olha, no mundo tereis aflições. Então, eu sei que às vezes a gente desanima. Eu sei que às vezes a gente quer sair de perto do Pai, a gente sai. Eu entendo vocês. Ele não diz isso. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele entende que você tem aflição, mas ele não entende que você fique desanimado e se afaste dele. Ele não entende isso, porque ele diz que nós vamos ter tempos difíceis, mas ainda assim nós temos que ter bom ânimo. Você precisa ter bom ânimo. Uma outra coisa que nos afasta de Deus são os deleites. O diabo, as dificuldades
E os deleites, lá no texto da parábola, ele diz o seguinte, que os prazeres deste mundo acabam sufocando a palavra e as pessoas acabam se afastando. Os deleites desse mundo acabam afastando a pessoa da palavra de Deus. Eu quero falar com você que de repente está deslumbrando agora, né? Tá olhando para as coisas que o mundo está oferecendo e você está empolgado com isso. Bebidas, drogas, sexo, dinheiro, fama, qualquer outra coisa. Quero falar com você, jovem, que de repente está indo para a balada e está achando que isso é muito legal. Os prazeres dessa vida estão tirando você da casa do Pai. O álcool está tirando você da casa do Pai. As drogas estão tirando você da casa do Pai. Quero falar com você, marido, que de repente está flertando com uma outra pessoa e isso está tirando você da casa do Pai. Eu quero falar com você, mulher, que está deixando o diabo soprar coisas no seu ouvido e algum deleite dessa vida está tirando você da casa do Pai. Os prazeres dessa vida acabam afastando a gente de perto de Deus. E não é esse o plano que Ele tem para você. Pare de ficar empolgado com esse tipo de coisa. E sabe, algumas pessoas acham que estão certos. Não, eu sei que eu estou fazendo isso, mas não dá nada não. Não dá nada não, está tudo tranquilo. Eu vou continuar vivendo lá e aqui. Eu vou continuar vivendo nesses dois mundos. Achando que não tem problema nenhum fazer isso. Sabe o que a palavra de Deus diz? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, a Bíblia diz, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Que ele tem medo, falando para os coríntios, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, que você também seja enganado. Agora, para pensar, a Eva não tinha ainda a natureza pecaminosa. Nós herdamos essa natureza depois do pecado, mas ela não tinha essa natureza e ela foi enganada. Por que você acha que você é bonzão? Por que você acha que você, não, eu sei o que eu estou fazendo? Por que você acha que você pode viver com um pé lá e o outro aqui? Você está sendo enganado por Satanás. Você está sendo enganado pelo diabo. E ele está soprando no seu ouvido que não dá nada não. Que isso aí é tranquilo, que é festa, que pode fazer isso, que não tem problema nenhum. E você está sendo enganado por Satanás. Sabe por quê? Porque ele quer enganar as pessoas. Não pense que você é sábio demais. Muito cuidado com isso. Porque quem sai de casa pode ter uma vida normal no início. Quem sai de casa pode ter uma vida normal no início. Olha o que diz aí o versículo 17. Caim teve relações com a sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Ah, tudo bem, está tudo legal. 1000 maravilhas com Caim. Caim se afastou da presença de Deus, ele arrumou uma mulher, ele teve um filho, ele fundou uma cidade, parece que estava tudo indo bem. Parece que estava tudo indo legal, assim como está tudo indo bem com você que se afasta de Deus, que sai da casa do Pai. Não, está tudo bem, eu saí, mas sabe, eu estou conseguindo ganhar o meu dinheiro, eu estou conseguindo fazer a minha família, eu não preciso de igreja, eu não preciso de Deus, eu não preciso de obediência à palavra de Deus, não preciso de nada disso. Está tudo tranquilo comigo. Parecia que estava tudo legal com ele. E diz que ele então sai e ele se casa. Isso não parece com aquele texto do dilúvio? Que diz assim, que quando veio o dilúvio, as pessoas casavam-se e davam-se em casamento. Estava tudo normal. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Parece que está tudo bem. Até que o diabo vai armar para você. Até que vai acontecer alguma coisa. Sabe por quê? A Bíblia diz em Provérbios, há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Há caminho que parece legal. Parece que está tudo bem, parece que está tranquilo, parece que eu não tenho problema eu sair de casa, não tem problema eu me afastar do Senhor, não tem problema eu parar de obedecer a Deus, não tem problema eu começar a praticar esse ou aquele pecado, não tem problema, é só uma vezinha, é só um pouquinho, não tem problema em fazer isso. Então sabe qual é o conselho da Bíblia para você? Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor
e evite o mal. Não seja sábio, não seja o espertão não. Para de ficar dando uma de, não, eu sei o que eu estou fazendo, não é bem assim. Não, eu tomo o maior cuidado, mas eu sei, isso aqui é só uma vezinha, é só não sei o quê, não tem problema não. Para de ser sábio aos seus próprios olhos. Tema a Deus e evite o mal. Tema a Deus e evite o mal. Para de achar que você sabe tudo, você sabe mais do que todo mundo. Você já viu gente que quer pecar, sabe tudo de teologia, né? Você vai exortar a pessoa, não pastor, mas eu estava vendo lá também que Jesus, ele transformou água em vinho, então não tem problema, né, a gente fazer isso. Não, uma vez uma pessoa falou isso para mim, falou assim, pastor, vamos parar para pensar um pouco. A maconha, ela é plantada, né, ela é da natureza. Quem foi que criou? Eu falei, toma vergonha na sua cara, você vai querer agora colocar a culpa em Deus para fumar maconha? E parece que a pessoa, ela sabe tudo. Para de ser sábio aos seus próprios olhos, tema a Deus e fala, eu estou voltando para casa. Eu estou voltando para casa, eu não quero mais sair, eu não quero mais me afastar da presença de Deus. Sabe por quê? Vai acontecer alguma coisa, querido. Inevitavelmente, quem se afasta da presença de Deus, acaba sendo prejudicado. Acaba sendo prejudicado. Quem sai de casa, prejudica os seus familiares. Olha só o versículo 18, diz assim, a Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael a Metusael, Metusael a Lameque. Aqui fala da descendência de Caim. No final nós vamos falar sobre a descendência de Caim e a descendência de Sete, a diferença dos dois. De um que serviu a Deus e um que não serviu a Deus. Mas essa descendência de Caim, que cita aqui, nós vamos ver as coisas que eles fizeram. Nós vamos ver os pecados onde eles se meteram. Nós vamos ver a derrota dessa descendência que ele foi gerando. Quanta coisa errada começou a acontecer nessa família por conta de terem se afastado de Deus. Se você sai de casa, sai da presença de Deus, inevitavelmente você vai prejudicar a sua família. Você vai prejudicar a sua família. É claro que uma família que tem um homem de Deus na sua casa como líder, sacerdote do lar, vai ser mais abençoada. É claro que uma família que tem uma mulher virtuosa, a Bíblia diz que a mulher virtuosa, que ela abençoa o seu lar, mas que a mulher que é tola destrói o lar com as próprias mãos. É claro que a família vai ser mais abençoada com uma mulher virtuosa. É claro que a família vai ser mais abençoada com filhos obedientes, com filhos que fazem a vontade de Deus. Se você se afasta, se você sai da casa do pai, se você sai de casa, você começa a prejudicar a sua família. Quantas famílias prejudicadas por causa de filhos que começaram a sair de casa, que começaram a se afastar dos caminhos do Senhor. Filhos que começaram a seguir o conselho dos amigos, marido que começou a se envolver com outras mulheres, mulheres que começaram a se envolver com outros homens, famílias que foram destruídas. Famílias que foram destruídas. Quantos pastores nós já não vimos que acabaram com um ministério frutífero por causa de pecado? Muitos deles que tinham ministérios grandiosos na televisão, alcançavam milhares e milhares de pessoas, até em outros países, e que depois a gente vê uma bomba aconteceu, porque pessoas que saem da casa do pai acabam prejudicando a sua família. Acabam prejudicando a sua família. Tem promessa de Deus para você na Bíblia. Sabe o que a Bíblia diz em Atos 16:31? Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Você e os da sua casa. Quantos pais orando pelos filhos para que eles sejam salvos. Filhos orando pelos pais. Não saia de casa, sua família pode ser abençoada através da sua vida. Não saia da obediência de perto do Senhor. Nós vamos ver que a família de Caim começou a entrar em pecado após pecado, e tudo isso porque ele decidiu sair da casa do pai. A Bíblia diz lá em Êxodo 20, versículos 5 e 6, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Nesse texto, Deus está dizendo, olha, eu visito, né, a iniquidade do pai nos filhos até a 3ª e 4ª geração, né, eu castigo os filhos pelos pecados dos pais. Ele está falando de pecados aprendidos. O pai
que começa a pecar, o filho começa a aprender o mesmo pecado. E não adianta você falar, olha, faz o que eu digo e não o que eu faço. Não adianta isso. Seu filho vai te imitar e aí ele começa a fazer isso e começa a fazer a mesma coisa. Vocês lembram de Abraão? Mentiu, dizendo que a esposa dele não era esposa e que era irmã, numa determinada situação. E o que a gente vê depois? O filho dele fazendo a mesma coisa. A gente vê e vai ver aqui que Caim, ele cometeu um assassinato, e a gente vai ver na descendência dele que os netos começaram a fazer a mesma coisa, e ele começou a criar então um clã de assassinos, uma família de pessoas que assassinavam pessoas, porque isso começou com ele, sabe, pecados aprendidos, e eles vão sendo então replicados pela próxima geração. Agora tanta gente fica tão preocupado com o que é que significa que Deus visita o pecado dos pais nos filhos. Não é nada sobrenatural, Deus vai punir você porque seu pai pecou. Ele está falando de gente que aprende a fazer coisa errada com os pais, e então eles vão replicando isso. Mas sabe o que mais me chama a atenção nesse texto? Não é isso, é que Deus diz assim, olha, até 3 gerações vai sendo punido. Depois ele vai esquecendo. Você sabia que o seu bisavô fazia tal coisa? Eu já nem lembro mais, não sei, não conheci ele. Vai esquecendo. Agora, sabe o que ele diz? Eu abençoo até 1000 gerações daqueles que me amam. A pessoa que ama a Deus, a pessoa que não sai de casa, ela vai abençoar o seu filho, que vai aprender a amar a Deus. O filho vai abençoar o neto vai abençoar o bisneto. E Deus vai fazendo isso geração após geração, se você não sai de casa. Mas se você sai de casa, você vai começar a prejudicar as suas próximas gerações. Você vai ensinar pecado para os seus filhos, para os seus netos e assim por diante. Quem sai de casa prejudica os seus familiares. Quem sai de casa prejudica os seus familiares. Quem sai de casa abre brechas para a promiscuidade. Olha só o que diz o versículo 19. Depois que ele sai de casa então, e aí ele começa a ter filhos e netos, olha o que acontece, versículo 19. Lameque, um dos descendentes de Caim, tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Lameque tomou 2 mulheres, olha só, Deus cria Adão e depois Deus cria Eva para Adão. Junta os 2, esse era o plano de Deus, cada homem vai ter a sua mulher. E então sabe o que acontece? Eles se casam, eles têm filhos, os filhos começam então também a se casar, e aí sabe o que acontece com Caim? Ele se afasta da presença de Deus, e sabe o que acontece com Lameque, que é a sua descendência? É o primeiro caso de bigamia na Bíblia, mais um start, mais um início. O primeiro homem que decidiu ficar com 2 mulheres, começa a bigamia. Você já parou para pensar que eu acho que o pecado, ou aquilo que o diabo mais tem usado para poder derrubar pessoas e escravizar pessoas, tem a ver com a área sexual. Tem a ver com a área sexual. E ele começa então a colocar no pensamento, começa a colocar no coração das pessoas, começa a deturpar o sexo, começa a fazer com que pessoas sejam escravizadas. E aqui, Lameque é o primeiro bígamo, o primeiro homem a ficar com 2 mulheres. E o nome das mulheres dele é interessante, porque uma significa ornamento, significa enfeite. Sabe, é como se essa é a mulher com quem eu tiro foto, que eu levo para a festa. É a mulher que, quando alguém pergunta, quem é sua esposa? Minha esposa é essa daqui. É o ornamento, é o enfeite, é aquela que serve para poder mostrar para a sociedade. Mas o nome da outra significava sombra, ou seja, alguém que está à sombra da outra, alguém que está escondida, alguém que não é a pessoa que eu mostro para a sociedade, é uma outra mulher. Os rabinos judeus diziam que uma era a mulher para se casar e ter filhos, e a outra era a mulher do prazer, como se Deus não tivesse criado a mesma mulher para essas 2 coisas. Que aquela mulher que ele dá para o homem é a mulher que vai ser a sua esposa, aquela com quem ele vai ter filhos, aquela com quem ele também vai ter prazer. Aqui começa a promiscuidade. A descendência de Caim começa a entrar na promiscuidade. Agora ele quer ter 2 mulheres, agora ele quer ter mais do que uma, agora a sua não é suficiente, agora ele tem que ter outra mulher, e então começa isso. Então algumas pessoas falam assim, olha, mas nos tempos bíblicos os homens tinham muitas mulheres, agora é que não tem, mas nos tempos bíblicos tinham, Mas não é assim, não foi essa a vontade de Deus. Nos tempos bíblicos tinham porque já era fruto do pecado, porque a vontade de Deus era que cada homem tivesse a sua esposa,
cada homem a sua mulher, cada mulher o seu marido. E o que começa a acontecer? O pecado começa a fazer com que a gente caia em promiscuidade. E a promiscuidade funciona assim. No começo não é nada. Plante um pensamento e você vai colher um ato. Não tem problema. Eu penso num monte de coisa, mas eu não faço não. Eu só fico pensando. Eu fico fantasiando com a secretária lá do serviço. Eu fico fantasiando com a minha colega lá da empresa. Eu fico fantasiando com aquele homem da novela. Eu fico fantasiando algumas coisas, mas eu jamais trairia meu esposo, jamais trairia minha esposa. É só fantasia, é só pensamentos. E alguns acham até que, olha, no pensamento não dá para controlar, dá sim. A Bíblia diz, tudo que é honesto, agradável, de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se a Bíblia manda a gente ocupar o pensamento com coisa que é boa, é porque dá para evitar os pensamentos ruins. Deus não daria uma ordem que a gente não consegue cumprir. Ele não diria, não terás fome. Não tem como eu evitar isso. Mas se ele diz, não pense em coisa ruim, é porque dá para fazer isso. Então, se você fica pensando em promiscuidade, acredite, plante um pensamento e você vai colher um ato. Vai chegar um momento em que o diabo vai colocar na sua frente, acho que acabou a bateria aqui. Ei, som. Som. Ei. Ainda não. Ei. Som. Teste, 1, 2, teste, som. Ei. Vai embora não. Som, teste. Ei. Isso. Enquanto isso, alguém coloca lá a bateria, que aquele estava funcionando bem. Ei, som. Tá. Então, você fica pensando em coisa ruim, isso inevitavelmente vai trazer um ato. O diabo vai colocar alguém na sua frente, o diabo vai te dar uma oportunidade. Eu já disse isso, vocês lembram de Jonas? Jonas queria fugir da presença de Deus, e quando ele chegou no porto, tinha um barco que ia para um outro lugar. Sabe por quê? O diabo sempre tem um barco preparado para aquele que quer fugir de Deus, para aquele que quer sair de casa. Ele tem sempre alguma coisa pronta, e ele vai colocar alguma coisa na sua vida. Então, muito cuidado. Se você fica plantando pensamento, você vai colher um ato. Se você planta pensamentos, você vai colher um ato. Plante um ato e você colherá um hábito. Tem gente que fala assim, olha, vai ser só uma vez. Só uma vez. É só um golinho. É só uma tragadinha. É só uma vez que eu vou usar essa droga. É só uma vez que eu vou trair a minha esposa. É só uma vez que eu vou trair o meu marido. Isso só vai acontecer uma vez, não vai acontecer de novo. Não vai acontecer mais. E sabe o que acontece? A pessoa que faz isso abre uma porta, abre uma brecha, e essa pessoa vai voltar a fazer. Então plante um ato e você vai colher um hábito. Você vai começar a fazer isso. Plante um hábito e você vai colher um caráter. Pessoas que começam então a praticar coisas erradas, e elas continuam vivendo achando que estão na casa do Pai. Não, eu ainda continuo adorando a Deus, continuo na igreja, eu continuo cantando, eu continuo tocando, eu continuo pregando, eu continuo fazendo, mas ela já está formando um caráter. O caráter dela é uma pessoa de vida dupla, é uma pessoa que não tem integridade. Sabe o que é integridade? É ser íntegro, ser integral, ser inteiro, ser o mesmo.
eu não estou dividido, eu não estou com um pé aqui, com um pé lá, eu sou de Deus totalmente. E a pessoa que começa a viver uma vida dupla, ela é uma pessoa que não tem mais caráter, não tem mais integridade. Ela é uma num lugar e outra no outro. Ela adora a Deus no domingo, mas no sábado ela foi para a balada, ela foi para o motel. Ela toma ceia no primeiro domingo do mês, mas no restante do mês ela está bebendo, no restante do mês ela está se embriagando. A pessoa que entra com a esposa, às vezes no culto, ou então vai na festa, ou na casa da família, é o ornamento, mas ele tem uma sombra, ele tem uma pessoa escondida, tem uma amante, tem alguém que essa pessoa não conta para ninguém que tem. Plante um hábito e você vai colher um tipo de caráter. Plante um caráter e você vai colher um destino. O seu destino vai depender do tipo de caráter que você está formando agora. Que tipo de caráter você está formando? E Lameque começou a abrir brechas. Ele agora tinha 2 mulheres. E ele queria agora então, não mais uma, mas ele queria 2. Ele queria 2 mulheres. E aí, eu queria fazer um parênteses aqui, na derrota, na decadência da família de Caim, para falar um pouco sobre a nossa relação com quem não está em casa. Sabe por quê? Quando a gente prega sobre pecado, sobre pessoas que se afastam da vontade de Deus, às vezes a gente olha para outras pessoas e não olha para nós. E às vezes a gente pode julgar e se achar superior aos outros. Ah não, porque eu estou na casa do Pai, porque eu estou aqui, e achar que o outro, ou aquele que nunca esteve na casa do Pai, ou aquele que saiu da casa do Pai, que tipo de relação você tem que ter com ele? Eu queria, nesses versículos 20 a 22, tem uma coisa muito interessante aqui. Olha o que diz e que fala sobre esses descendentes de Caim. Versículo 20 diz assim: Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Era um agricultor. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Então, eram músicos. Zilá também deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Aqui fala sobre os descendentes de Caim e fala que eles criaram coisas. Um era agricultor. Ele desenvolveu técnicas agrícolas, começou a criar gado, e o texto diz que ele foi o pai de todos os que criam gados. Então, ele fez uma coisa, ou criou alguma coisa, que fez com que outras pessoas pudessem usufruir disso. O outro deles foi o pai de todos os músicos, e aqueles que tocam harpa e flauta. Provavelmente ele inventou esses instrumentos, e ele se especializou nesses instrumentos, e ele começou então a tocar música, E ele começou a tocar um monte de música. E ele foi o pai dos músicos, Alguns historiadores e teólogos até dizem que a junção de você fazer o que é mal e de você tocar música foi quando surgiu o sertanejo universitário, Não, é brincadeira, nós temos irmãos em Cristo que tocam sertanejo universitário, que é uma bênção, Está aqui, estão apontando o Pablo, que está aqui hoje, Da Kelly, que é um cantor de sertanejo universitário. Então, é só uma brincadeira, mas ele tocava música apesar de se afastar de Deus. Olha só, e o outro foi pai de todos aqueles que, de bronze, instrumentos cortantes, ou seja, armas, as armas da época. Agora pensa só, tem uma coisa que se chama mandato cultural. Sabe o que é mandato cultural? É o que aparece lá em Gênesis 1:26, quando diz assim, que o homem tem que dominar a terra e sujeitar. O homem tem que dominar todos os campos, todos os animais, todas as matérias, para que ele possa viver bem aqui na terra. Então Deus falou para eles, eu fiz tudo isso aqui, agora vocês dominem tudo isso e vão usando isso para criar outras coisas. Esse é o mandato cultural. Deus falou que a gente tinha que dominar. Para pensar um pouco, para você ter aí a sala da sua casa, o lugar onde você está assistindo essa mensagem. O que o homem teve que dominar? O homem teve que dominar, por exemplo, a física, para que você pudesse ter eletricidade, para que você pudesse ter energia na sua casa. O homem teve que dominar a química, para poder fazer o cimento, para poder fazer os tijolos, para poder construir a casa.
Nada era do jeito que é hoje. Sabe por que nós temos tanta coisa tão legal hoje? Porque o homem dominou a física, a matemática, dominou a química, dominou um monte de coisas. Isso é um mandato cultural. Então, uma maneira de você evangelizar, por exemplo, uma pessoa lá do seu trabalho, né? Você tem lá, de repente, aquele que é o melhor mecânico lá da sua empresa. Você chega nele e fala assim, ó, você sabia que você está cumprindo o mandato cultural de Deus? Ele fala, mas como assim? Fala, você está cumprindo mais do que um monte de gente que vai na igreja. Mas como é isso? Ó, Deus falou que a gente tinha que dominar todos os campos. E você é uma pessoa que domina a sua área, você é muito bom no que você faz. Então, eu queria dizer para você, Deus está feliz com isso que você faz. Agora, você pode deixar Deus mais feliz ainda, e você pode começar a evangelizar essa pessoa, porque a pessoa que é boa naquilo que faz, está cumprindo o mandato cultural, né? Então, os filhos de Caim, eles começaram a inventar coisas, a desenvolver coisas, mesmo estando afastados da presença de Deus. Lá em Provérbios 22, 29, diz, você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Ele será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. O texto está dizendo que se você vê um homem que é bom naquilo que faz, que ele vai trabalhar, ele vai ser promovido, vai trabalhar para gente importante. Por quê? Porque ele é bom naquilo que faz. Então, qual deve ser a nossa atitude para com as pessoas que de repente não são da igreja, nunca aceitaram a Cristo como Salvador, né? Que tipo de atitude nós devemos ter? Primeiro, de admiração. O povo de Deus usou todas essas coisas. Eles criaram isso, o povo de Deus usou arma, o povo de Deus usou agricultura e o povo de Deus usou a música para adorar a Deus. Nós temos que admirar, tem gente que não está na igreja, tem gente que não serve a Deus, mas tem gente que entende muito de um monte de coisa e a gente pode admirar essas pessoas, dizer, olha, tem um músico, né, que eu admiro, né, como ele toca violão, olha onde já se viu, mas esse músico aí ele toca violão, mas ele não toca na igreja. Não, eu admiro, ele sabe tocar violão muito bem, né, apesar de não estar na igreja, você pode admirar. Tem que ser uma atitude de humildade. Querido, nós podemos aprender tanto com tanta gente, não é pecado não, você fala, olha, vai ter um congresso de finanças e vai ser um palestrante que ele sabe muito a respeito desse assunto. Mas ele é crente? Não, não é, mas ele sabe muito a respeito desse assunto. Então eu vou lá para aprender com ele, não é pecado você ler um livro secular que fala sobre alguma coisa que uma pessoa entende muito daquilo. É claro, nós temos que filtrar todas as coisas com as lentes de Deus, com os olhos da palavra de Deus. Você tem que ter uma atitude de gratidão. Muita coisa que você usufrui são coisas que pessoas criaram e que foram muito boas naquilo que fizeram. É claro que você, como cristão, precisa obedecer ao mandato cultural. Então, se você é professor, se você é químico, se você é engenheiro, se você é padeiro, se você é operador de produção, seja o melhor naquilo que você faz, se especialize, seja o melhor. Eu fico tão feliz de ver tantas pessoas que são tão boas naquilo que faz aqui na nossa igreja e que cumprem o mandato cultural. Nós temos profissionais excelentes aqui, pessoas que são tão habilidosas naquilo que faz, então nós temos que ter gratidão por essas pessoas. Agora, voltando à família de Caim e ao fato de terem se afastado da presença de Deus e o que isso gerou, quem sai de casa se orgulha do que é vergonhoso. Olha só o que aconteceu com Lameque. Lembra aquele Lameque que tomou 2 mulheres, o primeiro bígamo, né, primeira pessoa da história, né, que resolveu ficar com 2 mulheres? Então no versículo 23 diz assim: disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. Ele faz uma poesia aqui, né? Ele faz uma música. Esse texto é um texto poético. Ele chama as mulheres e fala, ouçam-me, mulheres. E aí ele fala dele em terceira pessoa, né? E aí ele fala, olha, eu matei um homem, né? Porque ouçam, mulheres de Lameque, né? E aí ele vai falar depois, eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me fez mal. E o texto está dizendo, né, que ele matou um homem apenas porque fez alguma coisa que ele não gostou. E depois diz que ele matou um menino, e essa palavra menino é uma palavra que era usada para jovem ou adolescente na Bíblia, ou seja, era uma pessoa muito nova. Ele se gaba de matar alguém, e ele faz uma poesia falando para as mulheres, olha como é que eu sou bom, né? Eu lembrei quando eu li esse texto, né, ele fazendo uma música dizendo que ele era muito bom. Tem um cantor antigo,
né? Quem gosta de samba antigo, né? O nome dele era esse mesmo, Branca de Neve. E ele fala, tem uma música que ele diz: meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo nego dito Cascavel. Olha só, e aí ele conta como é que ele é bravo e ele mata todo mundo. Foi isso o que Lameque fez. Uma música, um poema dizendo: olha só, eu matei um porque me fez isso, matei outro porque fez aquilo, e não sei o quê. E as mulheres: oh, né, você é muito bravo, você é o cara. E ele se orgulha daquilo que é errado. Você já parou para ver que quem sai de casa, quem não está perto da presença de Deus, se orgulha daquilo que é vergonhoso? Se orgulha daquilo que é vergonhoso? Quantas músicas você já ouviu de gente dizendo que beber é o máximo, né? Beber, cair, levantar, né? E eu bebo todas, e eu vou fazer não sei o quê. E de traição, né? Eu pego todas, eu faço isso, eu faço aquilo. Gente que se orgulha daquilo que é vergonhoso. Gente que se orgulha daquilo que deveria ter vergonha. Quantas vezes você já não viu uma pessoa falando isso, né? Eu lembro uma vez, eu trabalhava numa empresa, a gente vinha com o ônibus da empresa embora, e numa segunda-feira, né, no banco de trás, eu ouvi um comentando com o outro: cara, ontem eu aproveitei, hein? Tomei todas, eu nem sei como é que eu cheguei em casa, não lembro de nada. Eu falo, esse é a maneira como a pessoa diz que aproveitou, a maneira como a pessoa diz que está contando vantagem. Ela tem orgulho daquilo que é vergonhoso. Era o que Lameque estava fazendo. Tem gente que é assim. E aí, você foi lá naquela balada, você foi lá, tomei um monte. Ah, ontem eu fiz isso. Ó, estou pegando umas 2, 3, hein? Ah, está acontecendo tal coisa, eu fiz isso, fiz aquilo. Gente que se orgulha daquilo que é vergonhoso. Isso acontece com quem sai de casa. A pessoa começa a perder a noção e a achar que é legal fazer um monte de coisa ruim. Sabe, tem gente que, quando a pessoa começa a se afastar da presença de Deus, a pessoa começa a ver as coisas de uma maneira invertida. Lá em Filipenses 3,19, Paulo fala de gente assim: quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Tem orgulho do que é vergonhoso. O apóstolo Paulo fala isso a respeito desse grupo. Sair de casa faz com que a gente comece a pensar assim. Quem sai de casa tem uma visão distorcida de Deus. No versículo 24, olha só o que ele diz, porque ele não conhece a Deus. E ele diz assim: se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Isso mostra que ele conhecia a história do bisavô. Ele conhecia a história dos seus antepassados, que Caim tinha matado alguém e que Deus tinha falado para ele: ó, fica tranquilo, ninguém vai matar você não, se alguém matar você vai ser vingado 7 vezes. Foi o que Deus falou com Caim. E agora ele fala para as mulheres: eu sou o cara, eu mato mesmo, eu faço não sei o quê. E ó, se Caim foi vingado 7 vezes, eu vou ser vingado 70 vezes 7. As pessoas que me atacavam vão ser mais vingadas ainda do que Caim. Sabe por quê? Porque Deus vai permitir que eu faça isso. Talvez ele estava querendo dizer o seguinte: quem tocar em mim vai se arrepender mais do que quem tocou em Caim. Porque Deus prometeu aquilo para Caim? Não, Deus está comigo. E algumas pessoas invertem, têm uma visão distorcida de Deus. Pessoas que se afastam de Deus acham que Deus ainda está com eles. Não, olha, eu estou afastado, mas eu sei que, não, Deus está sempre comigo. Eu estou fazendo um monte de coisa errada, mas Deus está sempre comigo. Cuidado, Deus se retira. Deus se retira. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito. Como assim? A gente tem o poder de apagar o Espírito. Não quer dizer que nós vamos apagá-lo literalmente, quer dizer que nós vamos apagar a sua atuação na nossa vida. Você já pensou nisso? O Espírito dizendo para você: eu não vou atuar mais na sua vida, porque você está vivendo uma vida longe de mim, porque você decidiu me negar. Então, pessoas têm uma visão distorcida de Deus. Pessoas se questionam: como é que Deus permite que pessoas entrem numa escola e matem todo mundo? Nós expulsamos Deus das escolas. Não pode ler a Bíblia na escola, não pode fazer oração, o Estado é laico, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Nós expulsamos Deus dos lugares e agora a gente fica perguntando de Deus. Pessoas que se afastam de Deus têm uma visão distorcida de Deus. Você já viu que tem gente que está fazendo um monte de coisa errada e fala assim: não, Deus é mais, não, é Deus lá na terra, é Deus lá no céu e não sei o que e tal, porque... mas está fazendo um monte de coisa errada, não entendeu, ainda tem uma visão distorcida. Eu conheci um pastor do Rio de Janeiro, e ele falou para mim, falou assim: pastor, é comum os traficantes lá no Rio de Janeiro, antes de fazer um sequestro, antes de assaltar um banco,
procurar algum pastor para dizer: pastor, ora para a gente que a gente vai fazer um trabalho aí. Eles não contam o que é que eles vão fazer, eles não falam o que eles vão fazer, mas eles pedem para algum pastor orar. Eles têm uma visão de que Deus vai protegê-los, de que Deus está com eles naquilo que eles vão fazer. Sabe, quem sai da casa do Pai, quem sai de casa tem uma visão distorcida de Deus, mas não se engane. A Bíblia diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Se ele inocentasse o culpado, ele não seria justo. Ele não seria justo. Ele é justo e ele não inocenta o culpado. Se você tem plantado, você vai colher, querido. Se você tem plantado, você vai colher. Por isso, não saia de casa. Talvez Deus está dizendo para você hoje: olha, cuidado. Cuidado com os caminhos onde você tem andado. Cuidado com as companhias. Cuidado com o pecado que você tem permitido. Eu não quero isso para você, não é isso que eu vou permitir que aconteça na sua vida. Quem sai de casa perde bênçãos. Quem sai de casa perde bênçãos. Olha o que diz o versículo 25, o penúltimo versículo, nós já estamos acabando. Novamente, Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz a um outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Olha só, funcionava assim, né? O filho, ele tinha, mesmo a gente não tendo lei aqui ainda, né? Não tinha a lei do primogênito, mas o filho, que era o filho da herança, o filho da promessa, era o filho mais velho. Então o filho mais velho era sempre o filho da promessa. Então quem seria o filho da promessa? Seria Caim, porque se não tem mais Abel, então Caim seria o filho da promessa. Mas Caim cometeu um assassinato, fugiu, e aí o que aconteceu? O texto diz que eles tiveram um outro filho chamado Sete, e aí Eva falou: Deus me deu um outro filho no lugar de Abel, para poder ser o filho da promessa. Quem é esse filho? Caim? Não, Caim perdeu a bênção. Caim saiu de casa, saiu da presença de Deus. Esse filho é Sete, que era mais novo que Caim, então não era ele o filho da promessa, mas Caim perdeu a bênção porque saiu de casa. Perdeu a bênção porque saiu de casa. Olha só a bênção que ele perdeu. Se você for lá no livro de Lucas e olhar a genealogia de Jesus, vai estar escrito assim: Jesus, filho de José, filho de tal, filho de tal, filho de tal, e vai retomando a genealogia de Jesus até dizer assim: filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Quem é o nome que aparece na genealogia de Jesus? É Sete. É esse filho que aparece. O nome que deveria estar ali era Caim. Caim talvez seria o filho da promessa, seria o filho que estaria lá na genealogia de Jesus. Perdeu a chance de ser aquele cuja descendência geraria o Messias. Por quê? Porque saiu de casa. Quem sai de casa perde bênção. Tem gente que está pensando assim: não, eu vou sair, depois eu volto, e depois Deus vai perdoar. Deus perdoa mesmo, mas você não sabe a quantidade de coisas que você pode perder. Tem gente que se afastou e colheu frutos amargos, que até hoje experimenta. Cuidado, cuidado, se você sai, você perde bênçãos de Deus. Lá em Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Fique em casa. Fique em casa. Se você sair de casa, você vai perder a bênção. Se você sair de casa, vai acontecer o que você não quer. E por último, versículo 26, quem fica em casa transforma gerações. Quem fica em casa transforma gerações. Olha o versículo 26 como termina. Termina dizendo assim: também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou a se invocar o nome do Senhor. Olha só que coisa fantástica. Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Caim mata Abel. Caim se afasta da presença de Deus. Tem descendentes assassinos, bígamos, pessoas que estão longe da vontade de Deus. E eles vão reproduzindo isso. Aí eles têm um filho chamado Sete. Esse Sete teve um filho chamado Enos. Na geração de Enos, eles falaram assim: gente, nós vamos nos conformar com isso, a gente pecou, saiu do jardim, foi expulso do jardim, vamos começar a buscar Deus, falar: Deus, perdoa a gente,
a gente quer voltar para o jardim, a gente quer invocar o teu nome, a gente quer oferecer sacrifício para o Senhor, a gente quer de novo ter comunhão e contato com o Senhor. Nessa época começa a se invocar o nome de Deus. E aí sabe o que acontece? A geração de Caim vai para um lado e a geração de Sete vai para um outro lado buscando a Deus. Agora eu quero que você analise comigo as semelhanças e as diferenças dessas duas gerações. Olha só, a geração de Caim e a geração de Sete. A geração que saiu de casa e a geração que ficou em casa, na presença de Deus. Caim teve um filho chamado Metusael. E Sete teve um filho chamado Matusalém, ou um descendente chamado Metusael e um descendente chamado Matusalém. Nós vamos ver que os nomes das duas descendências são praticamente os mesmos. Sabe quem é Matusael? Não, ninguém sabe, porque a Bíblia só diz assim: fulano de tal gerou Matusael, Matusael gerou tal, e não fala dele, não fala quem ele é, não fala o que ele fez. Talvez seja a passagem mais rápida da Bíblia, mais curta de uma pessoa, ninguém sabe nada a respeito dele, muito breve. Agora sabe quem foi Matusalém? Ninguém menos do que o homem que viveu mais tempo sobre a terra. Ninguém teve tanta longevidade quanto Matusalém. Mais de 960 anos de idade foi a idade com que ele morreu, porque ele foi uma pessoa que viveu muito tempo. Ao contrário dos descendentes de Caim, né, os descendentes de Sete viviam muito mais. Lembra do texto, né, da promessa que a Bíblia diz: obedeçam pai e mãe para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra? Matusalém foi o que viveu mais tempo sobre a terra. Agora olha que legal, Caim teve um descendente chamado Lameque, e Sete também teve um descendente chamado Lameque. Sabe quem foi o Lameque de Caim? Foi o primeiro bígamo, que pegou duas mulheres, que tinha uma mulher que era uma sombra da outra, que tinha uma mulher para mostrar para a sociedade e a outra para esconder. Um homem que se orgulhava do que era vergonhoso, que fez uma rima para um assassinato, para 2 assassinatos, que falava que ele era o cara porque matava quem fazia alguma coisa contra ele. É alguém que tinha uma visão distorcida de Deus. Esse era o Lameque de Caim. Sabe quem era o Lameque de Sete? O pai daquele que fez uma renovação no mundo. Lameque foi ninguém menos do que o pai de Noé. O pai de Noé. Lameque morreu 5 anos antes da arca do dilúvio começar. Ele viu o seu filho construindo a arca. Ele viu o seu filho fazendo a vontade de Deus. Lameque foi o pai de Noé. Quer ver outro descendente? Caim teve um descendente chamado Enoque. Está lá, capítulo 4 e o capítulo 5. Depois você compara. Os dois se chamavam Enoque. Sabe quem foi o Enoque de Caim? O Enoque de Caim foi o filho de um assassino e foi o avô de um outro assassino. A Bíblia não fala dele, se ele também foi perpetuando isso, porque é também uma passagem curta, mas a gente sabe que ele nasceu numa família que se afastou de Deus, que não buscava a Deus e que tinha assassinos, desde o pai até os filhos. Sabe quem foi o Enoque da família de Sete? A Bíblia fala que somente 2 homens na Bíblia não experimentaram a morte. Um deles foi Elias, que foi levado numa carruagem de fogo. Sabe quem foi o outro? Enoque. A Bíblia no capítulo 5 de Gênesis está dizendo assim: fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano morreu com tantos anos, fulano morreu com tantos anos. E quando chega em Enoque, fala que Enoque viveu tantos anos, teve filhos. E aí quando vai falar da morte de Enoque, diz assim: Enoque andou com Deus, de tal maneira que Deus o arrebatou, que Deus o tomou para si. Ele não experimentou a morte. Esse foi o Enoque da família de Sete. Agora me fala, querido, quem é a sua geração? Ou que geração você quer ter? Como você quer que seja a sua descendência? Como você quer ser lembrado? Como alguém que saiu de casa ou como alguém que ficou em casa? Então eu quero encerrar essa mensagem falando com você, querido, que de repente está no processo de sair de casa, porque eu quero corrigir um erro que talvez você esteja pensando. Sair de casa não é sair da igreja. Sair de casa é sair da presença de Deus. Talvez você está na igreja, mas já saiu da presença de Deus faz tempo. Talvez você está pensando que por estar na igreja, você está em casa. Mas você está permitindo o pecado na sua vida. Você já começou a fazer um monte de coisa que, se você contasse para as pessoas na igreja, você sabe que eles te reprovariam.
Você sabe que não seria legal isso. Então eu quero falar com você que está nesse processo, que está permitindo que o pecado tome conta da sua vida, que está saindo de casa, que não lê mais a Bíblia, que não ora, que não obedece mais a Deus, que faz aquilo que tem vontade. Deus está dizendo para você, Ele tem bênção para você, Ele tem uma geração frutífera, uma geração que está dentro da vontade de Deus, mas para isso você precisa ficar em casa. Você precisa ficar em casa. Então, em nome de Jesus, fique em casa. Não faz igual Caim. Não se afasta da presença de Deus. Não se afasta da presença de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, para que agora aí na sala da sua casa, se o diabo tem encontrado brecha, nós vamos orar por libertação. Ele vai sair da sua casa agora correndo, em nome de Jesus. Ele vai sair daí, ele não vai atacar os seus filhos, ele não vai atacar você, mas você tem que fechar essa brecha. Você tem que dizer hoje: Senhor, eu estou voltando para casa. Senhor, eu quero permanecer na casa do Pai. Eu quero ficar aqui, eu não quero ir para outro lugar. Aqui é o meu lugar, perto do Senhor, perto da Tua palavra, na obediência, naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Abaixa a sua cabeça e já começa a falar com Deus. Fala para Deus se você sabe exatamente o lugar, a porta pela qual você saiu. Deus, eu comecei a fazer isso e eu me afastei do Senhor. Pai, eu comecei a praticar isso aqui, eu comecei a me afastar do Senhor. Pai, eu quero voltar, Pai, eu quero voltar para perto do Senhor. Eu não quero mais viver longe, Pai. Eu não quero colher, Senhor, maldição para a minha vida, nem para os meus filhos, nem para a minha geração, nem para as pessoas que me cercam. Eu quero ficar em casa. Ora, fala para Deus agora. A Bíblia diz: a um coração contrito não desprezarás, ó Deus. A um coração contrito Ele não vai desprezar. Então Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai falar contigo, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos neste momento pedir que o Senhor esteja entrando em cada lar, em cada casa, em cada coração, ó Pai, e que o Senhor esteja sondando, que o Senhor esteja falando, Pai, de uma maneira especial, que cada pessoa ouça a voz do Teu Santo Espírito, não a voz do pastor, mas a voz do Senhor falando ao coração. Fique em casa, fique em casa, e que nós possamos obedecer, ó Deus, fechar qualquer brecha, Senhor, que nos incentive a sair de casa, fechar qualquer brecha que nos motive a nos afastarmos do Senhor, fechar qualquer brecha que o inimigo possa usar. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos por libertação. Se o diabo tem entrado em casas, se o diabo tem entrado em famílias, na vida de maridos, esposas, filhos, nós declaramos nesse momento libertação, ó Pai. Nós pedimos em nome de Jesus, que é o mais forte, que expulse, ó Deus, que mande embora nesse momento, ó Pai, toda ação maligna que tem entrado nos lares, ó Pai, e que cada lar, ó Deus, que está ouvindo nesse momento seja liberto, inundado pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos pelos jovens, pelos adolescentes, que essa enxurrada, ó Deus, que essa multidão, ó Deus, de pecados que a nossa sociedade tem pregado, ó Deus, blinda os nossos jovens, os nossos adolescentes, ó Deus, faz com que hoje eles tomem a decisão de ficar em casa, a decisão de ficar com o Senhor, a decisão de renunciar o pecado, de renunciar, ó Deus, tudo aquilo que é proibido, tudo aquilo que não pode, tudo aquilo que afasta do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, ó Deus, nós somos Teu povo e queremos permanecer debaixo das Tuas asas, debaixo do Teu cuidado, debaixo da Tua mão, em obediência ao Senhor, Pai. Nós pedimos, ó Deus, essa é a nossa oração, Pai, e que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com essa igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, agora para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua casa. É difícil chegar na igreja e o estacionamento está vazio. É duro abrir a porta da igreja e ver que ela está vazia e está sem aquela multidão toda que antes ficava adorando, louvando a Deus. E aí então a gente
vai para o culto com aquele sentimento de estar faltando alguma coisa, os projetos que a gente tem para alcançar, as coisas que a gente tem para fazer. No Salmo 137, os judeus disseram: junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Nós temos saudade do momento em que a igreja estava toda aberta, cheia de gente, e agora a gente sai com alegria no coração por ter adorado a Deus, mas pensando: nós vamos voltar. É duro abrir a porta da igreja e ver que ela está vazia e está sem aquela multidão toda que antes ficava adorando, louvando a Deus. E aí então a gente vai para o culto com aquele sentimento de estar faltando alguma coisa, os projetos que a gente tem para alcançar, as coisas que a gente tem para fazer. No Salmo 137, os judeus disseram: junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Nós temos saudade do momento em que a igreja estava toda aberta, cheia de gente, e agora nós vamos para o culto. A gente sai com alegria no coração por ter adorado a Deus, mas pensando: